Bom dia, graça e paz. Mais um dia começando, manhã do dia 6 de fevereiro de 2026. Estamos aqui mais uma vez. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. E podemos dizer com toda certeza, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Mas é nesse momento que nós vamos falar a esse Deus glorioso. Começamos o dia falando com Ele, pedindo a proteção dele, pedindo a direção dele. Amém? Onde você estiver, eu aqui no nosso estúdio, nós estaremos juntos, conectados através da unção do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E assim é com você, e assim é com todos que temem ao nome desse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este ar que respiramos, pela comida sobre a mesa, obrigado pela família que temos, Senhor. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Ó Deus, mas também que neste dia, ó Pai, sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de inveja, de vício, de prostituição, de raiva, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. E hoje eu trago um assunto no nosso devocional que é sobre a escolha de Saul. Uma reflexão sobre liderança e obediência a Deus. Essa narrativa está no primeiro livro de Samuel, do versículo 8 até o versículo 9, do capítulo 8 ao capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 8 ao capítulo 10. Então nós vamos refletir sobre esse tema que é crucial na vida de cada um de nós. A escolha e a liderança. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos chamados para liderar. Principalmente dentro de casa, na sua família. Sabe? Quem é o líder? Eu tenho um cachorro aqui, um husky, e é característica desses cachorros grandes, eles escolherem um alfa, né? Para obedecer. E aqui em casa não podia ser diferente, né? Desde pequeno, ele olhava para mim e eu olhava para ele, né? E eu digo, não vê não, que aqui tu não se cria. E eu sou eu que mando nesse cachorro, né? Ele obedece mais a mim do que, infelizmente, né? Obedece a todos, mas é ele que escolhe. E se ninguém se apresentar, ele manda. Então, até nesses casos, a natureza trabalha com liderança. Então, por isso que eu trouxe esse tema de Saul, a escolha de Saul. Como é que foi? Então, nós vamos mergulhar nessa história. Saul foi o primeiro rei de Israel. Sabe? Foi o povo que queria ter um rei igual aos outros. Rejeitaram a liderança de Deus. Então, nós vamos mergulhar nesse assunto, bem interessante para todos nós. O contexto histórico do capítulo 8 ali, que começa, os israelitas pedem um rei. Então, no capítulo 8 aqui de 1 Samuel, nós vemos que Israel estava insatisfeito com a liderança de quem? 2 juízes. Samuel foi o último juiz, o primeiro profeta, vamos dizer assim. Eles estavam insatisfeitos com a liderança dos juízes e especialmente de Samuel, porque ele estava envelhecendo. Então o povo clamou por um rei, como todas as nações. 1 Samuel 8:5. Então essa demanda aqui revela uma falta de confiança em Deus como seu governante. Então eles queriam uma figura visível, um líder que pudesse conduzi-los em batalhas e decisões, assim como as outras nações, as nações vizinhas.
Eles tinham uma nação ali que oprimiam ele, que eram os filisteus, que tinham um grande rei para eles, na visão deles, e outras nações também. Então nós aprendemos aqui que já podemos aplicar esse princípio em nossas vidas. Muitas das vezes buscamos soluções que alinhem com o que vemos no mundo. Nós precisamos nos perguntar, estamos confiando em Deus ou nas aparências que o mundo nos impõe? Então nossa satisfação deve vir da nossa fé e não das circunstâncias externas, e não do modismo, daquilo que o mundo quer impor. E, infelizmente hoje é uma situação vivida por muitos. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7 e 9, tem a resposta de Deus. Deus, em sua soberania, disse a Samuel que atendesse ao povo, mas também os alertou sobre as consequências de ter um rei. Então o Senhor explica que um rei tomaria seus filhos para a guerra, suas filhas para servirem, e exigiria o melhor de suas colheitas. Então essa advertência era um chamado à reflexão, ou seja, a responsabilidade das nossas escolhas. Eu já falei aqui algumas vezes, falo sempre que é possível, né? A vida resume-se em decisões e consequências. Nossas escolhas têm consequências. Então precisamos aprender que Deus nos avisa sobre as consequências de nossas escolhas. E muitas vezes tomamos decisões precipitadas, sem considerar o impacto que elas terão em nossas vidas e na vida dos outros também. Então é essencial sempre buscar a orientação de Deus antes de tomarmos decisões, antes de agir, não ir por impulso, principalmente para mostrar aos outros. Aí vem a escolha de Saul, ali no primeiro livro de Samuel, capítulos 9 e 10. No capítulo 9, nós encontramos Saul, um homem de aparência imponente, escolhido por Deus para ser o novo rei. Então Deus se revela a Samuel e confirma essa escolha, dando a Saul um coração novo, de acordo com 1 Samuel 10, versículo 9. Então essa transformação ela é significativa. Por quê? Porque ilustra como Deus pode mudar a vida de alguém. Então aqui nós podemos aprender que Deus não olha para as aparências, mas para o coração. Então se você se sente inadequado ou incapaz, lembre-se de que Deus pode usar você de maneiras que você nunca imaginou. E a sua escolha pode ser a resposta que alguém está esperando também. Alguém está orando por você pela sua mudança e Deus age imediatamente. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, tem a unção e o chamado. No ato da unção de Saul, Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Saul, simbolizando a capacitação divina. A unção é um sinal do chamado de Deus e da autoridade que vem com isso. Então Saul é convocado a liderar o povo, mas com um aviso. Ele deve sempre obedecer à instrução de Deus. Então aqui nós aprendemos que cada um de nós, como crentes, também somos chamados para liderar em diferentes áreas de nossas vidas. Começando pela família. Começando pela família. Muitas das vezes no local de trabalho, você vai supervisionar um grupo, vai ser encarregado, como eu fui em alguns setores na Marinha, mas começando ali, às vezes na igreja. Então nós devemos nos lembrar de que a verdadeira liderança é fundamentada na obediência a Deus. Aí vem uma pergunta célebre, né? Como estamos respondendo ao nosso chamado? Qual é o seu chamado? No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ali nós temos as consequências da desobediência. Embora não esteja no texto que eu falei, 1 Samuel, capítulo 8 ao 10, mas no capítulo 15 nós temos as consequências da desobediência. É importante mencionar que a história de Saul não termina aqui. Ele eventualmente desobedeceu a Deus. Isso leva à sua rejeição como rei. Então essa desobediência ilustra um padrão que vemos frequentemente em algumas pessoas, em alguns líderes. A tentação de agir segundo suas próprias vontades caracteriza a sua desobediência a Deus.
Então aqui nós aprendemos que a desobediência traz consequências. Nós somos chamados a viver em conformidade com os mandamentos de Deus. E isso se aplica não apenas à nossa vida pessoal, mas também à maneira como lideramos e influenciamos os outros. Como é que as pessoas têm olhado para você? O que é que as pessoas acham de você? Lembre-se que vão falar mal de você se você é bonzinho e vão falar mal de você se você for imponente. Vão falar mal de todo jeito, mas vão falar de você. Isso quer dizer que a sua presença incomoda. Então hoje nós olhamos para a escolha de Saul e nós somos confrontados com a realidade de nossas decisões, porque nossas decisões têm peso. Agora, o que nós queremos ser está exatamente nas decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos diz quem queremos ser. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. E Ele te oriente nas suas decisões. E Ele te oriente na tua caminhada. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.